Fecha os olhos por um segundo. Tenta lembrar. Não com a cabeça, com o corpo. Aquele cheiro. Aquele cheiro específico que só existia na casa dela, que entrava pela porta antes mesmo de você chegar. Uma mistura de folha verde, de madeira queimando devagar no fogão, de terra que acabou de receber chuva e de alguma coisa mais. Uma coisa que você nunca conseguiu nomear direito, mas que te fazia sentir que estava em segurança. Aquele cheiro era o cheiro de cura. Não a cura fria dos hospitais, com seus corredores brancos e suas máquinas que apitam. A cura quente. A cura de mão espalmada na testa, de voz baixa rezando, de panelinha borbulhando no canto do fogão com uma erva que ela tinha ido buscar no quintal de madrugada. Porque de madrugada, dizia ela, a planta ainda carrega o sereno, e é o sereno que cura. Você pode não ter acreditado naquilo quando era criança. Você pode ter crescido e chamado aquilo de superstição. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ficava doente de verdade, com aquela febre que não queria ceder, com aquela dor que não tinha nome, com aquele aperto no peito que não era bem doença, mas também não era bem saúde, era para o médico que você queria ir? Ou era para a casa dela? O que aquelas mulheres sabiam sobre cura, sobre ervas, sobre o poder das palavras certas ditas, sobre o corpo certo na hora certa, é um dos maiores segredos que o campo brasileiro carrega. Um segredo que foi passado em sussurro de avó para neta, de benzedeira para aprendiz, de geração em geração, sem livro, sem faculdade, sem diploma. E hoje você vai conhecer esse segredo. Prepare-se. Porque o que você vai descobrir vai mudar para sempre a forma como você olha para um quintal simples, para um chá esquentando no fogão e para as mãos velhas e sábias que um dia cuidaram de você. O quintal não era jardim, era farmácia, era altar, era mapa. Antes de qualquer coisa, precisa entender uma coisa fundamental sobre o quintal da roça. Ele não era descuido, não era abandono, não era mato crescendo à toa porque ninguém tinha tempo de cuidar. Cada planta que estava ali tinha um motivo para estar ali. Cada erva tinha um nome, uma função, uma história, e muitas vezes uma crença ligada a ela que era tão importante quanto o efeito que ela causava no corpo. A mulher do campo sabia disso. Ela sabia que o corpo adoece por dentro e por fora, que tem doença que é do sangue, que tem doença que é do espírito, que tem dor que nenhum chá resolve se a alma estiver pesada. E ela tratava tudo isso, com ervas, com reza, com o calor das mãos, com a fé que ela carregava como se fosse parte do próprio corpo. Esse quintal era, ao mesmo tempo, uma farmácia, um altar e um mapa do mundo. E a mulher que o cuidava era, ao mesmo tempo, médica, rezadeira e guardiã de uma sabedoria que nenhuma universidade jamais ensinou. Vamos falar das ervas, das que você provavelmente conhece, e das que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que curaram gerações inteiras antes de você. A erva cidreira. Quem não conhece? Aquele cheirinho suave, levemente adocicado que a vovó punha para secar na janela. O chá dela era o primeiro recurso para tudo que tivesse a ver com o coração agitado. Nervoso? Chá de cidreira. Não conseguia dormir? Chá de cidreira. Criança com febre alta e choro que não parava. Banho de cidreira. Morno, passado devagar pelo corpinho, com as mãos rezando ao mesmo tempo que esfregavam. Mas o que poucos sabem é o que as benzedeiras acrescentavam nesse chá. Não era só a erva, era a reza, era a intenção. A benzedeira colocava as folhas na água ainda fria, levava ao fogo e, enquanto a água esquentava, ela rezava. Rezava baixinho, com os lábios quase fechados, com os olhos entreabertos, voltada para o fogo. E ela dizia que a reza entrava no chá pelo vapor, que quando a água fervia carregando a palavra, a cura ia junto. Você pode chamar isso do que quiser. Mas quem tomou aquele chá sabe o que sentiu. Depois vem a arruda. A arruda é uma planta de fronteira. Ela vive entre dois mundos, o mundo do corpo e o mundo do invisível. No quintal da roça, a arruda ficava quase sempre perto da porta de entrada. Não era enfeite, era proteção. A crença diz que a arruda afasta o mal-olhado, que ela absorve as energias pesadas que chegam junto com certas visitas, que quando os galhos começam a murchar sem explicação,
É sinal de que ela cumpriu o seu papel e precisava ser renovada. Mas a arruda também curava o corpo. O raminho dela era passado na testa para tirar a dor de cabeça. O chá era usado com cuidado para cólicas. A folha amassada era colocada atrás da orelha quando a tontura não passava. E a benzedeira que usava a arruda sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia a dose, sabia a hora, sabia que demais fazia mal, que de menos não resolvia, que misturado com certas coisas mudava de efeito completamente. Tem a guiné também, aquela planta de folha larga e cheiro forte que muita gente afasta porque associa com ritual, com coisa que não entende. Mas no quintal das antigas, a guiné era medicina. Banho de guiné para tirar o peso do corpo. Banho de guiné para quem estava com aquela tristeza que não passava, aquele cansaço que não era falta de sono, aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mas você não sabia dizer o quê. As mulheres do campo chamavam isso de quebranto, ou de espírito abatido, ou simplesmente de estar mal. E elas tratavam com o que tinham: erva, água, fogo, palavra e fé. E funcionava. Não precisa entender como para respeitar que funcionava. Tem o boldo que a avó usava para o fígado, sempre depois das festas, sempre depois do excesso. Tem a hortelã que ia no chá para a gripe, no vaporzinho para a tosse, no banho das crianças para a febre. Tem o alecrim, que além de tempero era proteção, era energia, era aquela erva que a benzedeira varria pelo chão da casa quando sentia que o ambiente estava pesado. Tem a macela, a camomila, o poejo, a erva doce. Cada uma com o seu segredo, cada uma com a sua reza, cada uma com o seu momento certo de ser usada. A benzedeira não era exatamente uma curandeira, não era uma feiticeira, não era uma médica. Ela era outra coisa. Uma coisa que não tem nome certeiro na língua moderna, porque a língua moderna não foi feita para descrever o que ela fazia. Ela era uma mulher que sabia escutar o que o corpo não conseguia dizer em palavras. Quando alguém chegava até ela, ela não perguntava logo o que estava sentindo. Ela olhava. Olhava para os olhos, para a cor da pele, para o jeito de segurar as mãos, para a forma como a pessoa respirava. Ela já sabia muita coisa antes de qualquer palavra ser dita. Depois ela tocava. Passava as mãos pela cabeça, pelos ombros, pelas costas. Não era toque de exame. Era toque de reconhecimento. Como se as mãos dela fossem capazes de sentir onde estava o nó, onde o corpo estava pedindo socorro, sem conseguir gritar. E então vinha a reza. Cada benzedeira tinha as suas rezas. Rezas herdadas, rezas aprendidas, rezas que ela mesma compunha ao longo dos anos a partir das situações que ia encontrando. Tinha reza para quebranto, reza para mal-olhado, reza para espinhela caída, reza para o susto que a criança levou e que não saía do corpo, reza para a dor que não tinha nome. E enquanto rezava, ela usava as ervas. Um raminho de arruda passado pelo rosto, folhas de guiné batidas suavemente pelas costas, um galho de alecrim que ela acendia nas pontas e passava pela volta do corpo, apagando depressa e deixando a fumaça fazer o seu caminho. Era ritual, era medicina, era fé. Era tudo isso junto, sem separação, porque para ela não havia separação. O corpo e o espírito eram a mesma coisa. A erva e a reza eram a mesma coisa. Curar era uma coisa só, inteira, que não cabia em caixinhas. E os que procuravam essa mulher saíam de lá diferentes, mais leves, com aquela sensação de que alguma coisa tinha sido reorganizada por dentro. Como se as palavras dela, as mãos dela, as ervas dela, tivessem chegado em algum lugar que você não sabia que estava ferido. Esse conhecimento está desaparecendo. Não de um dia para o outro, devagar. Da mesma forma que as coisas mais importantes sempre se perdem, sem que ninguém perceba a tempo. As benzedeiras estão envelhecendo, e muitas delas não têm para quem passar o que sabem. As filhas foram para a cidade. As netas cresceram em outro mundo, com outro tempo, com outra fé ou com fé nenhuma. E o conhecimento que levou séculos para ser construído, erva por erva, reza por reza, mão sobre mão, está ficando guardado dentro de corpos que um dia vão partir. O mais cruel é que muitas vezes foi a própria modernidade que interrompeu essa transmissão. O filho que tinha vergonha da mãe benzedeira. A escola que ensinava que aquilo era ignorância.
A cidade que prometia algo melhor e levou as novas gerações para longe antes que elas tivessem tempo de aprender o que estava sendo deixado para trás. Cada vez que uma benzedeira parte sem ter ensinado, um capítulo inteiro dessa história se fecha. Para sempre. Tem uma história que eu preciso te contar. Uma pesquisadora que documentava o conhecimento de benzedeiras no interior de Minas Gerais encontrou uma senhora de 92 anos que ainda atendia as pessoas da comunidade. Ela mal enxergava, andava com dificuldade, mas quando alguém chegava à sua porta com alguma queixa, ela se transformava. Sentava à direita, pedia que a pessoa ficasse de pé à sua frente. Ficava em silêncio por um longo momento, só olhando. E então começava a falar, com uma voz surpreendentemente firme, descrevendo o que sentia, o que via, o que as mãos dela estavam percebendo, enquanto se moviam pelo ar em volta do corpo da outra pessoa. A pesquisadora perguntou a ela de onde vinha aquele conhecimento. A senhora pensou um pouco e respondeu: "Vem de Deus, mas Deus mandou pela mão da minha avó." Pense nessa frase. Há uma cadeia de mãos ali, uma corrente que vem de muito antes, de um tempo que nenhum de nós pode alcançar com a memória, mas que chegou até nós de alguma forma. Nas receitas de chá que ainda fazemos, sem saber exatamente por quê. Nas plantas que ainda guardamos no quintal por hábito. No impulso que temos, quando alguém que amamos está sofrendo, de querer colocar a mão na testa deles e rezar, mesmo que não saibamos muito bem para quem. Isso é herança. Não a herança de bens, a herança de saber, de sentir, de cuidar. E ela está em você, mesmo que você não perceba. O chazinho que a sua avó fazia não era só chá. Era o amor dela concentrado em água quente. Era o conhecimento de gerações sendo passado para você num gesto simples, num aroma que ficou gravado no seu corpo para sempre. A benzedeira que rezou sobre você quando criança, mesmo que você não se lembre, deixou alguma coisa. Uma impressão, um rastro de cuidado que o tempo não apaga. O quintal que parecia mato era um patrimônio. Um patrimônio vivo que crescia, que mudava com as estações, que a mulher da casa manejava com mais precisão do que qualquer pessoa de fora conseguiria imaginar. Tudo isso é real. Tudo isso existiu. E parte disso ainda existe, guardado nos recantos mais quietos do Brasil profundo, esperando que alguém chegue com humildade suficiente para perguntar, para escutar, para anotar antes que seja tarde. A pergunta que fica não é se você acredita ou não naquilo que essas mulheres faziam. A pergunta que fica é outra. O que você está deixando se perder sem perceber? Que conhecimento está dentro de alguém que você ama? Alguém que está envelhecendo? Alguém que um dia vai partir e você ainda não sentou ao lado para escutar de verdade? O campo sempre soube que a cura mais profunda começa no momento em que a gente para. Olha nos olhos de quem sabe e diz: "Me conta. Me conta o que você sabe. Me conta o que você aprendeu. Me conta o que a sua avó te ensinou." Porque esse saber, simples como uma folha de cidreira, poderoso como uma reza dita com fé, precioso como tudo que está prestes a desaparecer, esse saber é seu também. Basta ter coragem de receber.